Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à segunda reunião de hoje, ambas no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 3714, que altera a lei de enquadramento orçamental. Hoje temos connosco a senhora Secretária de Estado do Orçamento, que cumprimento e cuja presença agradeço. Cumpre-me, antes de dar a palavra à senhora Secretária de Estado, recordar apenas os termos em que decorre esta audição. Estão previstas, como todas as reuniões, até 3 rondas, sendo que, neste caso, a primeira das rondas atribui aos grupos parlamentares até 5 minutos e aos senhores deputados, únicos representantes do respectivo partido, 2 minutos para a colocação das perguntas, e a senhora Secretária de Estado teria a amabilidade de responder individualmente a cada conjunto de questões colocadas por cada grupo parlamentar ou senhor deputado. E depois uma segunda ronda, que, diferentemente da primeira, aos grupos parlamentares estão atribuídos 3 minutos, sendo que, nessa segunda ronda, as respostas serão prestadas apenas depois de formuladas todas as questões. E, finalmente, uma terceira e última ronda, que depende, óbvio, de prévia inscrição, e, portanto, que está sempre dependente dessas inscrições. A senhora Secretária de Estado tem uma intervenção inicial e, portanto, dava de imediato a palavra, antes de dar a palavra ao senhor deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que será o primeiro a colocar as questões. Portanto, antes disso, renovando os meus cumprimentos, a palavra à senhora Secretária de Estado do Orçamento. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, boa tarde. Eu gostaria só de fazer uma inicial apresentação da proposta de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental que o Governo apresentou e que estamos agora a discutir na especialidade, para salientar 2 ou 3 aspectos, sem prejuízo, naturalmente, de todas as questões que venham a ser colocadas e que possamos falar com mais detalhe. Em primeiro lugar, esta alteração, ou esta proposta de alteração, mantém aquela que é a estrutura base e os princípios basilares da Lei de 2015. Essa é claramente uma opção, aliás, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde então assenta nesses pressupostos e não faria sentido que houvesse uma alteração ou uma mudança nessa base. O que está em vigor neste momento, ou em sede do Orçamento de Estado de 2021 e da respectiva prestação de contas, é em grande medida o que a Lei de Enquadramento Orçamental de 2015 veio preconizar, e refiro-me nomeadamente na preparação do Orçamento de Estado de 2021, as alterações já previstas em sede de relatório do OE que incorporarão os mapas da lei, desenvolvimentos orçamentais e elementos informativos já previstos na Lei de 2015 e que, portanto, constarão do relatório do Orçamento de Estado, assim como a apresentação à Assembleia de um novo quadro plurianual que passa pela introdução, para além da Administração Central da Segurança Social, e compreende todas as fontes de financiamento. Associada ao Orçamento de Estado de 2021 estará a apresentação de demonstrações financeiras para efeitos da respectiva prestação de contas desse Orçamento de Estado. Sem prejuízo de todas as matérias que incorporarão já o Orçamento de Estado de 2021 e que estão previstas na lei em vigor, existem algumas propostas de alteração que passam, grosso modo, e destacaria, justificando-as, por uma proposta de orçamentação por programas com um piloto a partir de 2021, através da publicação de um decreto-lei no primeiro semestre de 2021, que determinará as principais linhas dessa orçamentação por programas, permitindo, à semelhança daquilo que as boas práticas internacionais, ou pelo menos que os outros países, a forma como os países que já fizeram este caminho ou que estão a fazê-lo, adotaram, através de um projeto piloto e depois, aproveitando a mais-valia da avaliação desse projeto, podermos ter, numa abordagem incremental dessa implementação, a generalização dos programas piloto, tal como a própria OCDE também o defende, e nesse contexto a proposta de alteração vem exatamente prever
que possamos, em 2021, definir o programa, a experiência piloto e, a partir desse momento, podermos generalizar, aproveitando aquilo que seja a avaliação e a implementação dos sistemas de reporte de informação. Estamos a falar de uma mudança que é muito significativa, que é estrutural, que alguns países que já têm a orçamentação desta forma demoraram, de facto, vários anos e o que sentimos neste momento é que estarão reunidas as condições para se poder avançar no próximo ano com o projeto piloto, com o programa piloto. Por outro lado, relativamente a uma outra questão que tem a ver com as demonstrações financeiras previsionais, a proposta de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental não elimina de modo nenhum as demonstrações financeiras. Serão prestadas as contas em contabilidade financeira e isso será já em sede do orçamento de 21. E o facto de ser previsto uma não apresentação de demonstrações financeiras está de facto alinhado com aquilo que verificamos que acontece em todos os países do mundo, excepto em 2. E de facto, quando analisamos a forma como o orçamento é apresentado nos diversos países, nomeadamente da zona euro, não podemos, à partida, assumir que esses países não prestam devidamente as suas contas. E podemos dar vários exemplos, Alemanha, Holanda, mas não precisaríamos, de facto, nós estamos a falar de um caminho e penso que também esta proposta de assumirmos as demonstrações financeiras em sede de prestação de contas é o primeiro passo e é o primeiro passo tal como foi adotado na generalidade dos países. E é nesse sentido que consideramos que devemos apostar. Não significa que não se assuma que é esse o objetivo final e último, mas quando temos países que demoraram 20, 30 anos a conseguir alcançá-los, eu diria que precisamos, acima de tudo, ser realistas, traçando esse caminho, mais do que ser muito mais do que otimistas e é nesse pressuposto, assentando numa prestação de contas com demonstrações financeiras que o Governo, com esta proposta de alteração, assume efetivamente o que parece razoável e possível neste momento e para os anos mais próximos. Por último, foram introduzidas um conjunto de propostas de reforço de transparência e de credibilização das iniciativas legislativas, em primeiro lugar, através da disponibilização de informação nas diferentes fases do processo, de informação adicional. Não está em causa a substituição de informação ou a diminuição dos reportes que já são efetuados, mas sim passar a constar, quer em sede de Orçamento de Estado, quer em sede de execução orçamental, passarem a constar informações adicionais a serem reportadas ou à Assembleia ou a serem disponibilizadas e divulgadas. Destacaria, por exemplo, a apresentação trimestral do quadro de investimentos plurianuais estruturantes de valor superior a 9 milhões de euros. Assim como em sede de preparação ou no período pré-apresentação do Orçamento de Estado, a apresentação até 31 de agosto do quadro de políticas invariantes, atualizado com o impacto das medidas autorizadas, quer na perspectiva da receita, quer da despesa, para o ano em curso e para os anos seguintes. Esta é uma informação com a antecedência que se propõe apresentar, que nos parece ser muito relevante, porque é o ponto de partida, é a base para o Orçamento de Estado, que dali a um mês e uma semana será apresentado na Assembleia, aí sim, já com as políticas e não em cenário de políticas invariantes, permitindo que nesse período possa haver um acompanhamento, um estudo, uma avaliação daquele que é o cenário de partida para o orçamento que se apresentará e que se discutirá na Assembleia passadas algumas semanas.
Também uma outra questão, e vou terminar, porque penso que teremos a oportunidade de falar sobre todas as restantes, prende-se com a questão dos limites definidos em sede da lei das grandes opções, em que neste momento a lei que está em vigor, a lei de enquadramento orçamental tal qual está em vigor, introduz uma vinculação, é esse o entendimento. Aliás, esta proposta de alteração da lei de enquadramento orçamental assentou num trabalho bastante exaustivo de um grupo de trabalho que foi criado para o efeito, também à semelhança do que aconteceu em 2015, em que a lei surgiu de um grupo de trabalho e das suas propostas, ou naturalmente parte das suas propostas, e o objetivo é podermos ter em sede orçamental a flexibilidade com as propostas que são agora apresentadas, que a lei que está atualmente em vigor não o permitiria. Quando em abril se definem os limites máximos por programa orçamental, em outubro não será possível, com a lei tal qual como está em vigor, poder haver, por exemplo, a apresentação de propostas que tenham impacto na despesa significativo e que isso introduza uma alteração dos limites aprovados em abril. Nós estamos a falar de uma situação que poderíamos questionar se era esse o espírito do legislador, se foi esse o espírito da Assembleia em 2015, quando a lei foi aprovada nestes termos, mas de facto é esse o entendimento. Quando os limites e a lei das grandes opções são apresentadas pelo Governo em março, elaboradas em março, apresentadas e aprovadas em abril na Assembleia, nós estamos num cenário em que a informação base é a informação da execução provisória ou mais definitiva do ano anterior. Quando elaboramos um orçamento de Estado e é apresentado em outubro, nós estamos perante um cenário que, passados alguns meses, pode de facto ter mudado. E não me vou referir naturalmente ao ano atual, que não é de todo, e esperemos que nunca mais volte a ser um ano de referência, mas mesmo em anos normais e em condições normais, a execução orçamental do primeiro semestre, dos primeiros 7 ou 8 meses de cada ano, são muito importantes para determinar aqueles que são também os limites máximos de despesa e de receita em sede de orçamento de Estado. E, portanto, a proposta que é apresentada pelo Governo não põe em causa a aprovação e a vinculação aos limites aprovados em abril, tal qual, de uma forma muito, com pouca flexibilidade, a atual lei o prevê, mas possibilita que o Governo, em sede da apresentação do Orçamento de Estado, entre os programas orçamentais, possa ter a margem necessária daquilo que seja uma evolução naqueles meses posteriores a abril, ou que a Assembleia, também nessa sede, em sede de orçamento, tenha a margem e a flexibilidade para, entre os programas orçamentais, ou naquilo que possa ser o valor global, o teto máximo de despesa com compensação em receita, ter essa margem no limite e num cenário extremista, poderíamos quase equacionar que a partir de então, a apresentação e a discussão do Orçamento de Estado em outubro, novembro de cada ano, seria quase um formalismo. E não é de todo esse o objetivo. E, portanto, é nesse contexto que o Governo apresentou estas propostas, entre outras, que, Sr. Presidente, penso que teremos a oportunidade de clarificar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então, nos tempos que há pouco tive a oportunidade de recordar, iniciar a inquirição, a audição, melhor dito, e, portanto, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, dispõe de até 5 minutos. Sr. Deputado, a palavra é sua, faça favor. Ora, antes de mais, boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Agradecer a sua vinda cá hoje para nos falar então sobre as mudanças que o Governo pretende introduzir na Lei de Enquadramento Orçamental.
Portanto, do conjunto de todas estas audições que fomos fazendo, portanto, os objetivos são claros no que diz respeito à mudança introduzida em 2015, portanto, introduzir transparência, percebermos qual é o impacto das políticas de cada momento para as gerações futuras, promovendo aqui uma maior equidade entre as gerações, definir indicadores de gestão, evitar a fragmentação contabilística da gestão dos dinheiros públicos entre as diferentes entidades que compõem as administrações públicas. Portanto, estes objetivos estão perfeitamente claros. Sabemos que várias entidades nacionais e internacionais contribuíram para a reforma de 2015 e agora estamos confrontados com estas alterações que o Governo pretende introduzir. E começamos com pareceres emitidos pelo Conselho de Finanças Públicas e pela UTAU, que são bastante críticos. No caso do Conselho de Finanças Públicas, talvez mais até na lógica de propostas de correção àquilo que o Governo apresenta, o da UTAU claramente mais crítico, e portanto a primeira pergunta que eu lhe gostaria de fazer era qual é a posição do Governo relativamente aos comentários que estas entidades já produziram. Também não deixa de transparecer, apesar do que foi dito agora, que há em diversos artigos da proposta do Governo o deixar cair da contabilidade financeira. E, portanto, a pergunta que eu também gostaria de deixar desde já é se o Governo está disposto a rever algumas das normas que altera, onde esta contabilidade financeira manifestamente deixa de constar. Portanto, é uma pergunta que também deixo. Nós julgamos que é um erro abandonar uma gestão baseada no princípio do acréscimo, ainda que se possa dizer que esse é um objetivo final ou futuro e que existem países que demoraram 20 ou 30 anos a introduzir este conjunto de reformas. Também não é menos verdade que muitos desses países, quando introduziram estas reformas, não tinham referenciais internacionais. Provavelmente não havia EPSAs à data em que eles realizaram essas reformas. E, portanto, Portugal parte hoje, com as dificuldades naturais que um processo desta natureza tem, parte hoje com algumas vantagens, na medida em que consegue olhar as experiências anteriores e, a partir daí, conseguir adotar um caminho que permita alcançar os objetivos finais e que permita também evitar erros que outros países tenham cometido a quando a introdução deste tipo de reformas. Naturalmente que saudamos a inclusão de alguma informação adicional sobre garantias ou créditos improdutivos. Aliás, a propósito da discussão do Orçamento de Estado suplementar, o Partido Social Democrata, acompanhando aquela que foi uma observação da UTAU, teve o cuidado de perguntar ao senhor, julgo que Ministro das Finanças, o Secretário de Estado na altura, se o Governo pretendia introduzir algum mecanismo de controle relativamente aos tetos de garantias que estavam a ser concedidos. Não que eles não fossem necessários, eram necessários, provavelmente, para estimular a economia em face da situação de pandemia que estávamos a viver, mas, efetivamente, o volume de garantias era muito elevado. E, portanto, não deixamos de reparar agora a inclusão desta matéria, que, de resto, venha ao encontro, talvez, daquela que foi a observação do PSD então e que, na altura, não foi compreendida por um ou outro partido político. Relativamente a outras questões que gostava de apresentar, desde logo, o que é que o Governo, ou perguntas, o que é que o Governo pensa do Conselho de Finanças Públicas e da UTAU, da posição que já manifestaram. Se o Governo está na disposição, por exemplo, de clarificar a norma sobre transição de saldos entre contabilidade pública e contabilidade nacional, uma vez que esta é uma matéria que tem sido usada abusivamente para lá da questão técnica, por razões de natureza política por parte do Governo, que para nós parece pouco admissível. Se o Governo está disposto, por exemplo, a acolher a sugestão feita hoje pelo Presidente do Tribunal de Contas, que se refere a um programa piloto para a entidade contabilística do Estado, se o Governo também está disposto a introduzir essa alteração numa nova proposta, e se está disponível a apresentar um calendário detalhado desta reforma, uma vez que os sucessivos adiamentos, por mais complexa que a reforma seja, têm demonstrado efetivamente que não há garantia nenhuma de que no futuro tudo seja diferente. Relativamente aos limites vinculativos,
O Conselho de Finanças Públicas, a senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, na audição, referiu que, efetivamente, existe uma lei vinculante e uma lei vinculada e, portanto, se a Assembleia da República ou se o Governo tiverem a intenção de alterar os limites vinculativos, sempre poderiam alterar a própria lei vinculante. Portanto, gostava também de saber qual é a posição da senhora Secretária de Estado relativamente a essa matéria e, para já, ficava por aqui. Obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado Carneiro. A palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Faça favor, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carneiro. Tentando abordar as questões que identificou e começando por esta última. A Constituição da República diz-nos que as grandes opções são apresentadas pelo Governo. O entendimento que o grupo de trabalho no relatório, depois de reunir e articular e conversar, quer com elementos que que foram responsáveis pelo grupo de trabalho de 2015, quer com as entidades responsáveis nesta matéria, a conclusão a que chegou, de facto, é que os limites vinculativos que são apresentados com a Lei das Grandes Opções poderiam ser apresentados numa retificação ou uma proposta de alteração pelo Governo, nesse conceito de os limites das grandes opções são apresentados pelo Governo, no limite, o Governo, apresentando a lei do Orçamento de Estado, poderia juntar novamente toda uma lei de grandes opções com novos limites vinculativos, quando talvez na prática o que estivesse em causa fosse o caminho que estamos a tentar com a proposta que está aqui em cima da mesa. Ou seja, o entendimento foi também de que, sendo, através da Constituição, definido que a apresentação da Lei das Grandes Opções, desses limites associados vinculativos, são da parte do Governo, surge a dúvida se a Assembleia o poderia fazer e daí também a introdução destas possibilidades de flexibilização naquilo que é a proposta apresentada pelo Governo. Porque, de facto, nós temos nesta matéria, e tem sido das questões mais discutidas, e compreende-se, porque temos, por um lado, diria que uma área mais académica e de defesa destes limites vinculativos, e temos depois, por outro lado, aquilo que é a prática da orçamentação, da execução orçamental, da discussão orçamental do Governo e da Assembleia. E, de facto, é aqui este equilíbrio que se tenta com esta proposta, porque penso que não haverá dúvidas de que a lei como está introduziria de facto uma vinculação muito cedo com alterações que podem decorrer normais da própria evolução da economia, do desemprego, que em poucos meses podem necessitar de um ajustamento desses limites que não são necessariamente ajustamentos muito significativos, mas que de facto vinculariam um orçamento o ano seguinte, muitas vezes tendo por base aquele que é o conhecimento de há 2 anos. E é nesse sentido que esta proposta consideramos que seja equilibrada e que de facto vem introduzir a lei como está. Teríamos provavelmente um quadro orçamental numa próxima discussão do Orçamento de Estado bastante diferente daquele que conhecemos nos últimos anos. E, portanto, é essa tentativa de flexibilização, respeitando os limites, tornando a discussão da Lei das Grandes Opções e essa aprovação muito importante e vinculativa, mas considerando que esta antecedência tornaria depois a apresentação do Orçamento de Estado como uma apresentação, obviamente, possível, com propostas, mas cujos impactos teriam, de alguma forma, que ser passíveis de ser acomodados dentro daqueles que seriam os limites estabelecidos. E, portanto, é neste contexto que a proposta do Governo surge. Relativamente aos comentários ou às conclusões da UTAU ou do Conselho de Finanças Públicas, ou até àquilo que hoje em audição foi
pronunciado pelo Tribunal de Contas. Naturalmente, nós estamos a falar daquela que é das poucas leis que a própria Constituição da República prevê. Portanto, não existirão muito mais leis com um valor tão reforçado, mas tão reforçado como a Lei de Enquadramento Orçamental, em que uma mudança radical, como tem vindo a ser preconizada, e essa mudança, se recuarmos aos anos 2000, foi sendo introduzida de uma forma muito significativa. Quando olhamos para o início 2000, 2001, 2002 e nos recordamos de como é que era o processo orçamental, a discussão orçamental, a elaboração dos orçamentos em cada ministério, o facto de não haver o POC-P, que em 2000 era um objetivo a 2, 3 anos do que me recordo, e em 2012, 2013 ainda se estava a implementar o POC-P. Portanto, nós estamos a falar sempre de mudanças que são muito estruturais, não só ao nível dos sistemas de informação e de reporte, mas são muito estruturais naquilo que é a cultura instituída na administração, os conhecimentos e as competências. O SNC, não há muitos anos, no privado, nas empresas, não teve uma introdução fácil. E estamos a falar de empresas com contabilistas certificados que durante décadas aplicaram o POC. E, portanto, nós, de facto, quando falamos nestas matérias e nestas mudanças, temos que o fazer e estamos a fazê-lo, e o Estado deve fazê-lo, e defendemos isso naturalmente, mas com os passos que vão sendo possíveis. Eu confesso que a lei de 2015 tem um quadro, mais do que teórico, mas tem um quadro teórico bastante sustentado. Mas as alterações que estavam associadas e que estão associadas à lei de 2015 são alterações cuja implementação era necessariamente mais faseada do que aquela que foi prevista. E é isso que tem vindo a ser tentado e que está aqui a ser tentado, naquela que é uma perspectiva de que a avaliação que foi feita permite-nos, com alguma segurança, dizer que a orçamentação por programas estão a ser concluídas e criadas as condições, mas já numa fase mais adiantada, para uma orçamentação por programas com um projeto piloto para que depois se possa generalizar. O trabalho que está a ser feito ao nível do reporte financeiro, em contabilidade financeira, também está a ser desenvolvido, porque senão não seria possível, com o Orçamento 21, na prestação de contas do Orçamento 21, poder ser assumido com esta alteração legislativa. E, portanto, esse é um caminho que está a ser feito, mas que não é por acaso que uns países demoram algumas décadas, muitos anos a fazê-lo. Naturalmente que os primeiros a fazê-lo não tiveram a experiência e os erros, como referiu, dos restantes. Mas também em matéria orçamental e de organização, nenhum país é igual ao outro. É claro que nós temos os referenciais, todos os cumprimos, mas temos toda uma dinâmica e um suporte orçamental que também é diferente. E, portanto, esse é o trabalho que está a ser feito. E esta proposta de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, acima de tudo, tem esse objetivo. A introdução de uma referência que o objetivo é chegar a uma contabilidade orçamental em contas previsionais, naturalmente que sim. A vinculação a uma data que pudesse ser uma data demasiado ambiciosa com um sentimento de incumprimento, ou uma data muito para a frente, foi aquilo que nos pareceu que não era adequado neste momento. Vamos solidificar e consolidar a contabilidade financeira em sede de prestação de contas e depois Portugal fica com as condições para poder avançar para o poder fazer em sede previsional. E, portanto, foi nesse contexto que esta alteração foi introduzida. Mas, relativamente a outras matérias, naturalmente que tudo o que seja passível de ser concretizado, é essa a nossa preocupação, é possível de ser acomodado com concordância do Governo. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Miguel Matos para colocar as suas questões. Sr. Deputado, faça favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer também os comentários que já aqui acrescentou sobre esta proposta de lei. É verdade que os portugueses já sofreram muito ao longo dos anos com as consequências da má gestão e da falta de transparência orçamental. E é por isso que é tão importante a Lei de Enquadramento Orçamental fornecer traves mestras que assegurem a transparência, a credibilidade das contas públicas, a sua gestão rigorosa. E em Portugal, como na Europa, tem de facto havido um caminho feito por muitos, no sentido da contabilidade por acréscimo, dando uma visão mais completa, não só de fluxos de caixa, mas também de patrimonial e financeira, e também um caminho para a programação plurianual, dando previsibilidade aos gestores públicos e uma certa autonomia. E isso é importante. E Portugal está a fazer este caminho há muitos anos, e ao contrário do filme que aqui alguns querem pintar, esse é um caminho que esta proposta de lei continua. E é mentira que a contabilidade financeira deixa de constar da Lei de Enquadramento Orçamental com esta proposta de lei. Nós, em 2015, adotámos uma nova Lei de Enquadramento Orçamental, transpondo com algumas falhas a legislação europeia e, sobretudo, querendo impor um calendário completamente irreal. Aquilo que nós já sabemos hoje, depois deste processo de fiscalidade, é que, enquanto noutros países este processo demorou décadas, ainda hoje de manhã ouvimos falar num máximo de 20 anos, aqui queriam implementar, e cito o Presidente do Tribunal de Contas, em apenas 3 anos. E a recalendarização das propostas é apenas um aspecto de seriedade para com os portugueses na gestão deste processo. Se nós vamos falar de seriedade, não é sério dizer, como se leu num dos pareceres que foi entregue, que um gestor público não saberá qual o orçamento que tem em cada ano, devido à possibilidade de podermos rever o quadro plurianual de despesa pública na segunda fase do processo orçamental. A lei, como ela está, ata as mãos dos legisladores e não tem par no mundo inteiro pela forma como esvazia por completo a discussão orçamental. E, portanto, a primeira pergunta a colocar é quão importante é, na sua experiência de elaborar orçamentos e de ver este orçamento, esta flexibilidade que possamos vir a introduzir. E acho que também não é sério, temos discursos que isto nos aproxima, de certa forma, do Bangladesh ou da Malásia, porque, na verdade, ela não nos aproxima sequer da Alemanha e da Holanda, dois países tão conhecidos por serem frugais, mas que rejeitam a contabilidade por acréscimo, mas ela aproxima-nos de todos os restantes países da área euro, pois a verdade é que não há um único país da União Europeia que faça orçamentação por acréscimo, ou que inclua tudo na contabilidade por acréscimo, nomeadamente porque há um conjunto de questões que são muito difíceis de prever na contabilidade por acréscimo, como é a questão das pensões, das obrigações futuras com pensões, dos ativos militares, e na questão da orçamentação por acréscimo. Sabemos que há uma volatilidade e uma discrecionariedade ao contabilizar isto nos documentos previsionais, que torna muito difícil e, se calhar, pouco sério, introduzir isto por completo nos documentos previsionais. Mas, como diz o Presidente do Tribunal de Contas, isto não é o fim do mundo. Pelo contrário, trata-se de um equilíbrio. E qual é o equilíbrio que está aqui a ser construído nesta proposta de lei? É esta a questão que é importante discutirmos hoje. Ao contrário do cantar das sereias que aqui ouvimos, esta é uma proposta de revisão da lei que reforça a transparência e, com isso, permite-nos a todos um maior e mais rigoroso escrutínio do processo orçamental. Em primeiro lugar, uma fundamentação da diferença entre o cenário macro do Governo e o cenário macro da Comissão. Depois, o Conselho de Finanças Públicas, como entidade independente, contribui para avaliar o desvio que nós possamos ter das regras orçamentais. Um relatório também sobre o cenário das políticas invariantes, que é muito importante para a análise rigorosa do orçamento, com indicação de quais são o impacto das medidas autorizadas. E isto sim permitirá separar o carry-over e os impactos das medidas, que é, como a UTAU reconhece, algo importantíssimo. A informação individualizada sobre as garantias e os empréstimos improdutivos, o Sr. Deputado Carneiro falou muito bem sobre isto, e o enorme aumento de garantias que foi recentemente legislado e que é importante. A informação sobre os dividendos das empresas do Estado, a informação sobre o investimento público, a despesa fiscal estará alocada a um único programa, não a um único programa, mas aos vários programas orçamentais, permitindo ver também que é o seu impacto segundo a sua função orgânica e funcional, e a avaliação do impacto orçamental das alterações orçamentais, responsabilizando o legislador por elas. E isso é, de facto, algo que é muito importante realçar, porque nós não podemos aqui falarmos de transparência e de responsabilidade orçamental e depois não querer que haja também transparência sobre o que é que são os custos das alterações orçamentais. Concluía, Sr. Presidente, a dizer que, se em termos absolutos nós percebemos a virtude desta proposta de lei, que reforça em muito a transparência e o rigor do processo orçamental, resta a pergunta sobre o aspecto relativo. O que lhe pergunto então, Sra. Secretária de Estado, é se, na sua experiência, esta proposta de lei continua, no ponto de chegada desta reforma, daqui a uns anos, quando tivermos terminado todo este processo, continua a deixar Portugal na linha da frente das melhores práticas do processo orçamental ou não?
Isso deixará os portugueses com um processo orçamental mais rigoroso e com melhores garantias de sustentabilidade ou não? Muito obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra então à Sra. Secretária de Estado do Orçamento para responder. Faço favor, Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Matos. A minha resposta é sim. Eu considero que estas alterações permitirão ou tornarão possível, com estes timings e com estas alterações, prosseguirmos no caminho da concretização daquelas que são as principais questões que temos vindo a falar. A orçamentação por programas, a prestação de contas em sede de contabilidade financeira, sendo que também há uma coisa que é certa. A lei de 2015 mantém como os mapas a aprovar pela Assembleia da República os mapas orçamentais e não os mapas em contabilidade financeira previsional. Ou seja, houve também um claro reconhecimento de que os mapas orçamentais são e continuariam a ser a base da aprovação do próprio orçamento em sede da Assembleia da República. Falando da experiência pessoal, a experiência passa por um orçamento da Segurança Social, que é o segundo maior orçamento, e de facto facilmente me ocorrem algumas situações que introduziriam uma dificuldade muito grande a definição de um teto máximo em abril, quando o podemos fazer ou o fazemos neste momento, o que não significa que seja com grandes variações, mas em determinadas situações pode ser. Basta, por exemplo, o cenário macro mudar. Quando olhamos para as contribuições da Segurança Social, uma pequena variação daquilo que é o cenário macro do crescimento do PIB tem inevitavelmente uma variação naquilo que são as receitas contributivas e facilmente criaria um desequilíbrio, fosse em que sentido fosse, na elaboração do orçamento da Segurança Social. Por exemplo, mas este é apenas um exemplo onde, sem uma grande mudança até na economia, no desemprego, mas com uma pequena variação, teríamos certamente alguma dificuldade nessa vinculação, tendo em conta um cenário macro, por exemplo, com alguns meses anteriores. Relativamente, e focou de entre aqueles que são os reportes adicionais de informação, a questão da avaliação dos impactos orçamentais das iniciativas. Com esta proposta, o Governo propõe-se exatamente a quantificar as medidas que são apresentadas em sede do Orçamento de Estado. E é neste contexto também que surge uma outra proposta de, com determinados critérios ou regras, poder ser definido que também as propostas apresentadas na Assembleia em sede de orçamento ou durante a sessão legislativa possam ser passíveis de quantificação, numa tentativa que se fez de um critério que nos pareceu razoável em termos de quantificação, medidas com impactos superiores a cerca de 9 milhões, 10 milhões de euros, sendo que eu penso que se perguntarmos a qualquer português se gostaria, nas medidas de maior impacto que são discutidas em sede de Orçamento de Estado, saber efetivamente uma entidade independente que foi criada para dar suporte à Assembleia da República e aos grupos parlamentares, quanto custa aquela medida, eu penso que poderíamos ter uma intenção de uma resposta favorável bastante significativa. Não só legitimando essas propostas, mas muitas vezes nós, se refletirmos um pouco sobre os debates orçamentais, aquelas que até podem ser medidas de política em que aquilo que é o cerne da medida de política e o seu objetivo muitas vezes desvia o debate para quanto custa, custa mais, custa menos, e a discussão gira em torno dessa questão e menos daquilo que é a medida de política em si e a sua bondade, a sua necessidade, e o debate poderia dessa forma ser mais centrado.
A proposta do Governo de ser a UTAU a preconizar essa quantificação não foi nenhuma proposta atípica no sentido de ser diferente do que se faz na generalidade dos países que têm entidades congêneres. De facto, na grande generalidade dos países, as congêneres da UTAU fazem essa quantificação. Claro que podemos pensar no CBO nos Estados Unidos, em que vai muito para além da quantificação, que é quanto custa, com os elementos que inevitavelmente têm que ser os ministérios setoriais e o Governo a disponibilizar, porque só por si não há nenhuma entidade que possa quantificar as medidas, mas de facto nos Estados Unidos a CBO vai muito para além da quantificação e, portanto, é mais uma vez, diria que um caminho talvez a um longo prazo, mas uma avaliação económica, social das medidas não é o que está aqui proposto, é mesmo a quantificação com este critério, com esta proposta do valor, até porque num contexto de aplicação integral da lei do orçamento, da lei de enquadramento orçamental, tal como ela está neste momento, e sem esta flexibilização proposta pelo Governo, eu penso que entraríamos aqui em sede orçamental numa posição de será que continuaríamos a ter muitas iniciativas, ou pelo menos o que é que aconteceria às iniciativas que tivessem um impacto orçamental que fizesse ultrapassar os valores dos limites aprovados com a lei das grandes opções. Ou seja, todo esse quadro mental em torno daquilo que é o Orçamento de Estado e a discussão do Orçamento de Estado muda inevitavelmente. Mesmo agora, as mais de 1000 iniciativas que entraram no Orçamento de Estado, no último Orçamento de Estado, a grande maioria não tem impacto orçamental, ou o impacto é residual e passível de ser acomodado dentro do orçamento apresentado. De facto, depois existem outras propostas que não, e é nesse contexto que, numa perspectiva até de credibilização, de transparência e de clarificação e de contributo para o próprio debate parlamentar, que esta proposta foi introduzida com um pressuposto prévio, que é nas propostas do Governo elas vêm quantificadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Cumprimento e a quem dou a palavra. Faça o Sr. Deputado. Sr. Presidente, cumprimento também a Sra. Secretária de Estado. A lei de 2015 introduziu alguns elementos de transparência nas contas públicas portuguesas e nós bem precisamos desses elementos, mas ela tem um problema para nós que é insuperável, que é o facto de obedecer a uma matriz de restrições orçamentais que nós não acolhemos. Ou seja, a lei de 2015 não é apenas uma lei sobre se a contabilidade é financeira ou não é, qual é a técnica contabilística, que elementos é que devem ser evidenciados, é uma lógica de balanço ou de resultados. A lei de 2015 visa encaixar o quadro orçamental e as decisões orçamentais portuguesas numa matriz que é muito superior a ela e que restringe as escolhas orçamentais. E essa é uma ideia que não é meramente técnica, é uma ideia muito política, que é a ideia de que as decisões políticas se devem restringir a constrangimentos que são definidos de forma arbitrária em nome de uma superioridade técnica ou tecnocrática. E este conceito, esta ideia política tem prevalecido na determinação e nas escolhas sobre as finanças públicas na Europa e é uma ideia que nós rejeitamos e acho que estamos certos em fazê-la. E é neste âmbito de decisões ou da supremacia da tecnocracia face às decisões políticas que se enquadram instituições como o Conselho das Finanças Públicas, que não tem qualquer razão de ser, nem acrescenta nada face àquilo que as instituições que nós já temos previstas na nossa legislação e no enquadramento institucional português podem responder, e é também neste âmbito político se enquadra conceitos altamente estranhos como o conceito de saldo estrutural, que é uma ficção, é um conceito que não existe. É ficcionado, é elaborado com um conjunto de modelos
também eles baseados em outras ficções, e ninguém o pode verificar a olho nu, e, portanto, as nossas contas públicas estão limitadas por um conceito que ninguém consegue calcular. É mais ou menos a este ponto que nós chegamos na definição democrática das nossas escolhas orçamentais. É também por esta razão que nós não só nos opomos a toda a revisão orçamental de 2015, como nos opomos à ideia de que as propostas orçamentais apresentadas pelos partidos políticos têm que ter um visto a uma quantificação da UTAU. O que ia acontecer é precisamente aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui nos disse, é que um debate sobre ideias políticas ia tornar-se num debate sobre números, sobre inevitabilidades e com uma permanente chantagem do Governo a dizer que as propostas de alteração violavam os limites que tinham sido estabelecidos no quadro plurianual anteriormente definido. Quando acabou-se o debate democrático orçamental, o Governo define uma restrição e nada pode ir para além disto. E isto é sobrepor uma definição orçamental a um debate político que deve acontecer, presumo eu, e diz a Constituição, no momento do Orçamento do Estado, com toda a liberdade e com toda a capacidade dos diferentes partidos, aceitando o resultado desse processo democrático. O que não quer dizer, e portanto, vistos prévios da UTAU, nem pensar, por uma questão de princípio. O que não quer dizer que a Assembleia da República não possa ter mais apoio na quantificação das suas medidas, porque elas às vezes são necessárias. Nós, na generalidade, eu dei 2 exemplos, que são caros, ao Bloco são caros, porque nós passámos muitas horas à volta desses dados, que são os exemplos das carreiras dos professores e do IVA da eletricidade. São 2 exemplos em que o Governo tinha os dados para permitia calcular o valor da despesa das medidas, mas não os forneceu. Porque se fornecesse, tinha contraditório face aos valores que estava a apresentar publicamente. E seria mais complicado confundir valores brutos com valores líquidos, fazer uns arredondamentos que ninguém percebia muito bem como, e, portanto, é verdade que há falta de transparência e é verdade que há falta de informação e que o debate poderia beneficiar de informação pública. O que não me parece é que para resolver esse problema se tenha que chamar o tal para validar as propostas dos partidos políticos. Poder-se-ia resolver o problema havendo outras políticas de transparência e de capacidade de fornecimento e publicação de dados por parte do Governo. Não é compreensível como é que um partido quer calcular a despesa exata da descida do IVA da eletricidade e não a consegue calcular porque não tem dados públicos disponíveis para isso. E deveria poder. E não podendo, fica completamente dependente das previsões e das contas do Governo que são manipuláveis politicamente, conforme, não digo manipuláveis no sentido de fraude nos números, digo manipuláveis no sentido de confusão de conceitos. E nós já assistimos a vários debates com este Governo como com governos anteriores. E, portanto, acho que sim, há um problema para resolver, não me parece que ele se resolva desta forma. No mais, há um conjunto de adiamentos da aplicação desta lei que se compreende tendo em conta a complexidade da lei. Acho que todos gostaríamos de ter mais elementos em contabilidade financeira. Gostava de perguntar quais são as principais dificuldades em apresentar as DFs provisionais em contabilidade financeira, ou seja, o que é que são as reais, as maiores questões técnicas para esse adiamento. E tinha uma pergunta muito específica que tem a ver com a alinhado número 1 do artigo 35. O artigo 35º é precisamente aquele que dá poder à Assembleia da República e ao Governo para alterar os limites dos quadros de despesa plurianual e bem, como é lógico, porque nenhum orçamento pode ficar refém de decisões que foram tomadas há 5 meses atrás, mas inclui no limite da despesa total, definido pelo Programa de Estabilidade, também o saldo orçamental estrutural, que não estava na lei original. O Conselho de Finanças Públicas contestou esta medida, o que para mim normalmente é um sinal que ela é positiva, mas ainda assim gostaria de ter uma justificação para esta alteração. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento para responder. Faço favor, Sra. Secretária de Estado. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Em relação às questões que levantou, mas também um pouco à reflexão que fiz, o Governo, quando o apresenta, e é um enquadramento legal que temos neste momento e que não está a ser alterado, a lei das grandes opções, com os limites,
não está a impor uma restrição à Assembleia, porque as grandes opções, ao virem à Assembleia, com os limites propostos, a Assembleia é soberana para os alterar. E esse passa a ser o quadro orçamental para dali a 5 meses. A questão que se coloca, da reflexão que foi feita, é que, seja o Governo, seja a Assembleia, manter de totalmente vinculativos esses limites em março ou abril, cria um constrangimento, seja para o Governo, seja para a Assembleia, porque o próprio quadro, os indicadores, os cenários macros, a própria evolução em condições normais e em anos normais, ditos normais, introduzia essa dificuldade. E, portanto, penso que não seja porque o limite plurianual é definido em abril, que isso introduz, por parte do Governo, uma restrição à Assembleia, mas sim o facto temporal de ser, e faz sentido que o seja, as grandes opções serem apresentadas nessa altura e os limites também o poderem ser, mas de uma forma tão vinculativa que também tem alguma dificuldade, também já por ter estado num Ministério setorial, em entender o argumento de que a estabilidade, saber em abril que o limite orçamental do ano seguinte é aquele, eu não sei se cria estabilidade ou instabilidade, principalmente se perceber nos meses seguintes que aquele limite orçamental, por exemplo, não é suficiente porque alguma coisa mudou ou porque há uma medida de política que é importante ou porque houve uma alteração no cenário macro que tem esse impacto. Já a quantificação das medidas, tal como são propostas, não é essa a intenção, um pressuposto de um visto por uma entidade, a própria UTAU, quando foi criada há uns anos, é um organismo, é um órgão independente, mas de suporte à Assembleia e aos grupos parlamentares. Só vem reforçar aquilo que são as suas atribuições, que na matéria da quantificação de medidas de política já está previsto desde o início, a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República. No fundo, o que está aqui é uma proposta de que possa a UTAU poder ter, à semelhança dos outros países, naturalmente, se isso implicar um reforço dos seus quadros, da sua capacidade, essa é uma gestão e é algo que não é condicionado pelo Governo e, portanto, é de facto, sempre que acontece uma mudança ou um aumento de capacidades, de competências, de atribuições, é natural haver um ajustamento do lado da capacidade de resposta e, portanto, não é de todo, nem em momento algum, foi o objetivo de que essa quantificação pudesse nem ser encarada como um visto, nem como um parecer, não, é uma quantificação. Pessoalmente, eu penso que a discussão de uma verdadeira medida de política, com tudo o que são os seus objetivos e a sua bondade, as suas intenções, se souber qual é o seu impacto, eu pessoalmente considero que isso é mais importante para o debate do que desconhecer o impacto ou ser introduzido no debate toda uma reflexão sobre a medida de política e não sabermos se essa medida de política tem um impacto naquele que é o limite de uma determinada área setorial que pode inviabilizar o seu cumprimento à partida. E, portanto, é isso que está aqui em causa. Se tiver que o ser, então vamos ver como é que é compensado, como é que é aumentada a receita, como é que se mantém esse equilíbrio e é nesta perspectiva, indo mais diretamente à questão que coloca do artigo 35, que é o artigo que define o quadro plurianual das despesas públicas, que o que está aqui em causa é podermos ter não só o limite de despesa, mas um equilíbrio entre a despesa e a receita, algo que também está sempre subjacente e inevitavelmente associado a um orçamento de Estado e, neste caso, também necessariamente àquilo que é a lei das grandes opções e os limites plurianuais que são apresentados, discutidos e votados. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Duarte Alves, quem deu a palavra. Faça-se, deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado. E, de facto, nós, desde o início, quando foi discutida esta proposta de lei, na generalidade dissemos que para nós, para o PCP, bastaria aquilo que está previsto relativamente às limitações para a iniciativa dos grupos parlamentares no processo orçamental para votarmos contra a proposta de lei, que acabou por não ser votada, que baixou esta comissão sem votação. Mas isso para nós era matéria suficiente porque temos assistido, de facto, a um conjunto de tentativas de limitação dos poderes da Assembleia da República, que é soberana em matéria orçamental. E, portanto, não aceitamos nenhuma medida que vá nesse sentido. E, de facto, a Sra. Secretária de Estado acabou agora de responder que é importante e seria bom e contribui para o debate podermos conhecer os números de quanto é que custa cada uma das propostas. Mas uma coisa é, estamos de acordo que pode haver esse conhecimento. Outra coisa é haver um relatório prévio à proposta, que é assim que ele é introduzido, em que se diz, inclusivamente, um estudo prévio com a indicação de, num quadro de neutralidade orçamental, de qual seria a correspondente receita, e em que os limites por base orgânica se diz também na proposta de lei que podem ser alterados pela Assembleia da República se forem compensados por determinação de montante equivalente. Portanto, estamos a falar aqui de facto, procurar limitar todas as propostas que tenham, de facto, algum impacto orçamental, pelo menos 0,01%, significa que o debate orçamental sobre matérias que sejam, de facto, que alterem, de facto, ou a receita ou a despesa, ficam altamente condicionados por este estudo técnico da UTAU, o que não nos parece aceitável e que conduz o debate orçamental para uma discussão técnica em vez de para uma discussão política sobre aquilo que são as opções orçamentais do país. Depois, relativamente a outros aspectos da proposta de lei, estas questões da entidade contabilística Estado, do SNCAP, etc., estão em discussão já desde 2015, com a aprovação da Lei de Enquadramento Orçamental. E, na altura, o Governo PSD-CDS colocou como, digamos assim, prazo para a sua aplicação de 3 anos, o que claramente era muito insuficiente para a dimensão de uma alteração desta natureza. Depois, em 2018, já o Governo do PS pediu que fosse estendido este prazo para 2021. Na altura, o PCP perguntou se este prazo não seria também irrealista, tendo em conta todas as questões que necessitam alteração. Na altura disse que não, e neste momento estamos a assistir a mais um protelamento para 2023 e temos que voltar a colocar a questão. Se considera que este prazo até 2023 é suficiente e que medidas é que estão a ser tomadas para a implementação da LEO no sentido de facto, chegarmos a 2023 com estas alterações feitas desde a entidade contabilística Estado até à implementação do SNCAP, porque uma das críticas que o Tribunal de Contas fez na audição da manhã é que está previsto o alargamento do prazo, mas não é colocado exatamente que medidas em concreto é que se estão a procurar realizar para implementar essas alterações. Depois, relativamente à qualidade da informação que é contida na proposta de orçamento, nós registramos que o orçamento passará a refletir investimentos com valor superior a 0,01% da despesa, mas continuamos sempre com uma questão que o PCP tem colocado em cada processo orçamental, que tem a ver com o mapa do PIDAC, que era um mapa que correspondia a este objetivo de haver transparência e de haver um acompanhamento e uma discussão da Assembleia da República em torno das questões do investimento. Um mapa que tinha o investimento desagregado, regionalizado e que contribuía, através da sua discussão e depois do acompanhamento da sua execução, para que o investimento fosse, de facto, acompanhado. E consideramos que também os baixos níveis de execução do investimento público nos últimos anos não estarão completamente dissociados de não haver esse acompanhamento e essa discussão. E, portanto, questionamos se isto é um avanço ou se é um recuo face àquilo que existia com o PIDAC. Relativamente ao Conselho de Finanças Públicas, consideramos que é questionável reforçar-se os poderes desta entidade, que foi uma entidade criada com os objetivos que se conhecem
na altura pelo governo PSD-CDS, para justificar as suas políticas de ir além da Troika em vários aspectos de política orçamental e de políticas sociais, de perpetuar as políticas de austeridade e de pensamento único neoliberal e, portanto, não consideramos que haja qualquer vantagem democrática no reforço dos poderes do Conselho de Finanças Públicas. Por fim, relativamente ao conceito de saldo orçamental estrutural, é um conceito que também tem servido para impor essas políticas restritivas do ponto de vista orçamental e tem algum significado a inclusão deste conceito no quadro plurianual de despesas públicas, no artigo 35, e, portanto, queremos também questionar a Sra. Secretária de Estado relativamente a esta matéria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento para responder. Faça a Sra. Secretária de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, relativamente às questões que colocou, e começando exatamente pela primeira, sobre o facto destas propostas de alteração visarem limitar a iniciativa dos grupos parlamentares. Eu poria a questão de outra forma, que é a lei que está em vigor limita totalmente. Ou seja, na minha perspectiva, quando nós temos a lei das grandes opções aprovada em abril com os limites por área setorial e o limite total de despesa vinculativo, tal como está, as iniciativas dos grupos parlamentares apresentadas em sede de discussão do orçamento seguinte poderiam ou não representar no seu somatório ou individualmente um impacto na despesa que fizesse ultrapassar setorialmente ou no limite global esse valor aprovado em abril. E, portanto, esta proposta de alteração visa introduzir, de facto, essa flexibilidade e manter em sede de discussão do Orçamento de Estado e de elaboração por parte do Governo e depois de discussão por parte da Assembleia aquele que é o grande objetivo da Assembleia em sede orçamental e discussão dos orçamentos e em democracia. E, portanto, é nessa perspectiva que as propostas são apresentadas. De facto, se o prazo é suficiente, essa é a convicção e é o objetivo, e o que posso afirmar é que o trabalho que será desenvolvido naquilo que possa depender do Governo, do Ministério das Finanças ou de mim em particular, é que o trabalho será feito com esse objetivo e tendo em conta este compromisso, sendo certo que, volto a referir, eu penso que um dos principais constrangimentos da lei de 2015 foi não equacionar um faseamento e de alguma forma poder ter induzido que a implementação da lei poderia também ser um pouco nessa perspectiva, que é quase podermos ter, fosse a 3 anos, fosse a 5, fosse a 7, fosse a 8, mas quase podermos ter no momento zero tudo o que a lei previa implementado. E, de facto, a própria Unileo, dentro dos projetos que definiu e que está a implementar, foi possível verificar que alguns dos projetos dependem de outros e que um início em simultâneo de todos os projetos, inevitavelmente não seria possível que todos ficassem concluídos ao mesmo tempo e que, de facto, há um encadeamento na implementação de leis com esta natureza e com esta exigência que passa precisamente por um faseamento. É por isso que a questão do programa piloto penso que será muito importante e, mais uma vez, foi tendo em conta também aquilo que outros países fizeram que o grupo de trabalho apresentou esta proposta. Relativamente ao PIDAC, a nossa posição
é que a proposta e o mapa que é apresentado tem o objetivo de informação, de transparência. Eu recordo-me do PIDAC e dos mapas do PIDAC há 20 anos atrás, no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e em que, independentemente do nome que se possa dar, mas a forma como os investimentos eram contabilizados nesse programa, que era o PIDAC, conduzia, por exemplo, nos equipamentos sociais, a uma inscrição em dezenas de equipamentos sociais de um valor mínimo, que depois conduzia a anos até à conclusão desses equipamentos sociais. Ou seja, confesso-lhe que quando me refere o PIDAC, a primeira coisa que me vem à memória é recordar-me da mudança que foi preciso introduzir e que foi introduzida em 2005, 2006, precisamente nessa área em particular, como admito noutras, porque de facto demorava-se muitos anos a construir na base da lógica do PIDAC, porque o projeto era inscrito, a obra iniciava, mas depois tínhamos uma grande dificuldade de fazer face a investimentos que eram plurianuais e que todos somados tinham de facto um impacto, e precisamos de olhar para os investimentos desta natureza com um peso relevante numa perspectiva plurianual e integrada. E, portanto, penso que, e é esse o caminho de divulgação também, que com esta informação que consta agora da Lei de Enquadramento Orçamental fique disponibilizada a esse nível dos investimentos, a informação que é necessária e relevante para essa avaliação e para esse escrutínio. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora, para concluir esta primeira ronda, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, Iniciativa Liberal, dispõe de 2 minutos. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma saudação especial ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que vem a esta Comissão para discutir as propostas de alteração que o Governo faz à Lei de Enquadramento Orçamental, e é sobre as alterações exatamente que eu queria focar aqui estas perguntas. Porque esta proposta do Governo prevê disponibilizar mais informação que aquela que existia. Muito bem. É algo que registramos com agrado, especialmente o quadro de políticas invariantes a apresentar até 31 de agosto, que, elaborado com o devido detalhe, pode ser uma excelente base para a discussão da proposta orçamental que se seguirá pouco tempo depois. Mas esta proposta de alteração também prevê a não disponibilização de uma série de informação que estava prevista na versão anterior, nomeadamente as demonstrações financeiras desaparecem do artigo 38, do artigo 40, do artigo 43, as financeiras previsionais desaparecem do 50 e do 51, e diz a Sr. Secretário de Estado que não desaparece a lógica de vir adotar a base de acréscimo, o accrual basis na lógica orçamental, mas fica sine die, essa nem sequer se tenta ter um compromisso com uma data. Depois, elimina na prática qualquer utilidade do quadro plurianual de despesa pública. Estou a ser um bocadinho exagerado, não é qualquer utilidade. Elimina aquilo para que ele foi construído. Não tenho uma oposição especial a que ele deixe de ter essa natureza vinculativa, que eu acho que, de facto, limita demasiado a discussão quando é definido com tantos meses de antecedência. Portanto, podemos estar a falar de coisas aprovadas em abril, se calhar decididas 1 ou 2 meses antes por quem faz os cenários, e influenciar políticas orçamentais até 17 ou 18 ou 20 meses depois. Não faz, de facto, tanto sentido. Mas assuma-se isso, então, e peça-se uma alteração da lei das GOP e não da lei de enquadramento orçamental, porque é aí que a natureza vinculativa deste documento deve ser eliminada. Por aqui não me parece muito correto. E, finalmente, mantém a implementação da entidade contabilística Estado, mas também não se vê nada que torne mais provável que ela venha a ocorrer dentro destes prazos agora adiados, porque, por exemplo, não há, de facto, ao contrário do que aconteceu para os orçamentos por programas, a instituição de um projeto piloto que, para as entidades contabilísticas Estado, são ainda mais importantes do que para os orçamentos de programas. Portanto, na essência, para além destas alterações que eu agora referi, o que estamos perante é uma proposta de adiamento de uma lei publicada inicialmente em 2015, para entrar em vigor em 2019, depois para 2021, agora para 2023, e, portanto, há aqui um padrão e vamos estar a discutir adiamentos, a menos que, e esta é a pergunta que eu queria colocar, que o Sr. Secretário de Estado me diga porquê que pede este adiamento. O que é que se passa? Foram encontradas dificuldades que não estavam
que não estavam à espera, porque este prazo da aplicação da LEO era para onde vem, portanto, já deviam ter a obrigação de saber o que é que estava errado, o que é que se passou, que dificuldades novas encontraram para justificar este adiamento. Ou é a Unileo que não funciona? E se não funciona, porquê? Tem falta de recursos? Tem falta de liderança? Tem falta de competências técnicas? É mais na informática? É porque é impossível para qualquer pessoa, incluindo alguém que queira escrutinar a atividade do Governo, saber se a solução que está a ser proposta é uma boa solução se não se conhece o problema. Porquê é que está a ser pedido o adiamento? Porque senão vamos estar aqui, daqui por 18 meses ou 24 meses, a voltar a falar de um adiamento, porque se calhar o problema, na essência, não foi combatido. Isto não é só uma questão de prazo, é preciso fazer algo mais. O deputado Miguel Matos dizia há bocado com graça, isto não é só mal assim, porque ainda o Presidente do Tribunal de Contas hoje de manhã disse que isto não é o fim do mundo. Pois é, mas eu gostava de evitar estar sequer perto do fim do mundo. E, portanto, acho que a ambição devia ser um bocadinho maior que essa e estar bastante longe do fim do mundo, e qualquer coisa que possamos fazer para que este acréscimo de transparência que estava previsto na versão anterior da LEO se mantenha, tudo o que possamos fazer, colocando-nos inclusivamente a Assembleia ao serviço do Governo para poder facilitar aquilo que seja possível facilitar, se for uma questão de recursos, por exemplo, da Unileo, aqui estaremos, mas era preciso perceber exatamente qual é a natureza do problema. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Secretária de Estado para prestar os esclarecimentos. Faça, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente à questão que coloca ou às conclusões que retira, eu penso que, pelo menos tentei ser clara relativamente àquilo que é a complexidade de um processo desta natureza. Naturalmente que é mais fácil percebermos essa complexidade quando se sabe o que é estar num organismo público, quando se sabe o que é estar a desenvolver um orçamento, a mudar toda a lógica de contabilização de todo um Estado, todos os organismos, mas se de facto nós tivéssemos como referência que estamos a adiar o prazo e que nada foi feito, e não é verdade, iniciei a minha intervenção dizendo aquelas que são as questões que estão na Lei de Enquadramento Orçamental e que constarão já na proposta de Orçamento de Estado, no relatório de Orçamento de Estado, que será apresentado muito em breve, quer em relação à prestação de contas relativa ao Orçamento de Estado de 2021, que será com demonstrações financeiras, quer em relação ao projeto piloto dos programas orçamentais. Estamos a falar genericamente de tudo o que está em causa na Lei de Enquadramento Orçamental. E isso só é possível porque há muito trabalho já feito, porque senão não seria possível. É natural, compreendo que em 2015, quando esta lei foi aprovada, houvesse uma maior dificuldade, uma menor percepção das dificuldades que se avizinhavam. Com o período de execução e de implementação, de facto, foi possível e tem sido possível verificar que a mudança é muito estrutural e que é uma mudança a todos os níveis, sendo que é uma mudança que é introduzida, e isto introduz, de facto, uma exigência acrescida, tem que ser introduzida a par e em paralelo com tudo o resto que existe. Porque não é possível chegar a um momento zero e dizer agora os organismos não contabilizam como contabilizavam até agora, agora o sistema de informação que funciona vai deixar, e de facto os recursos são os mesmos, os sistemas de informação existem e o reporte diário permanente continua a existir e tem que continuar a existir, porque obviamente não podemos parar e dizer agora durante uns meses nada acontece e, portanto, vamos trabalhar e debruçar-nos apenas sobre a nova lei ou sobre as novas alterações agora e em 2016 sobre a nova lei. Portanto, este é um acréscimo e é um acréscimo em cima de todo o trabalho que é desenvolvido diariamente e que tem que continuar a ser desenvolvido e que não pode nunca ser descontinuado. E, portanto, estamos a falar de várias vertentes, quer ao nível orçamental, através de uma alteração da lógica de funcionamento com os programas orçamentais, quer ao nível daquilo que são as demonstrações financeiras e o reporte, e as alterações que o relatório do Orçamento de Estado de 2021 já trará
também elas decorrem de um trabalho que decorreu nos últimos anos e, portanto, a Lei de Enquadramento Orçamental está em implementação. Estas propostas que estão a ser agora apresentadas refletem, por um lado, aquilo que foi uma avaliação efetuada sobre o ponto de situação e sobre aquilo que é a expectativa face ao estado atual de concretização, mas também daquilo que decorreu da aprendizagem que foi possível ser feita durante estes anos pelos principais responsáveis pela Lei de Enquadramento Orçamental, quer ao nível da Unileu, quer ao nível do Ministério das Finanças. Muito obrigada. Obrigado eu, Sra. Secretária de Estado. E como há pouco referi, concluímos a primeira ronda. Agora, na segunda ronda, a Sra. Secretária de Estado teria a amabilidade de apontar as questões que vão ser colocadas, na exata medida em que apenas responderá depois de todas colocadas. Dava a palavra, por 3 minutos, ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito bem, muito obrigado. Portanto, questões muito diretas. Relativamente à proposta apresentada hoje pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas para a criação da entidade contabilística do Estado piloto, o Governo está ou não na disposição de acolher essa sugestão. Sobre o papel da OUTAU na sua relação com propostas dos partidos, o PSD também se afasta, como já foi aqui dito por outros partidos, daquilo que é proposto. Portanto, nós não encaramos a limitação. Achamos que a OUTAU pode ter outro papel, mas também não deixamos de ressalvar aqui um aspecto que é saber se a OUTAU tem os recursos necessários. Por exemplo, neste momento não tenho o quadro de recursos humanos completo, por limitações que nos transcendem a nós, mas não deixa de ser um aspecto relevante que devemos apontar e que a própria OUTAU refere no seu parecer. Relativamente à questão que coloquei sobre a transição de saldos da contabilidade pública para a contabilidade nacional, está o Governo na disposição de aperfeiçoarmos ou não a norma. Quais são efetivamente as dificuldades pelo adiamento desta reforma em concreto? Por exemplo, fala-se na necessidade de mudar a forma como os colaboradores da administração olham para esta reforma. Por exemplo, ao nível do INA, temos algum programa de formação específico criado, em vigor, com vagas abertas, que permita a formação de quadros para ajudar à implementação desta reforma? Se não temos, vamos ter. O Governo aceita a calendarização das várias reformas necessárias para implementar os objetivos finais? Eu não estou a dizer apresentar o calendário amanhã, mas, por exemplo, em 6 meses conseguimos apresentar um calendário? Pergunto. Relativamente a outras propostas, por exemplo, o Conselho de Finanças Públicas fala na necessidade de justificar a desconsideração do desvio significativo. Está o Governo na disposição de incluir ou acolher esta sugestão do Conselho de Finanças Públicas? Dizer também, em nota final, que, efetivamente, nós estamos bem cientes do que é que está aqui a ser proposto, a questão do princípio do acréscimo, da contabilidade ou das demonstrações financeiras, e não posso deixar de notar aquilo que também já foi aqui dito, o artigo 38, o artigo 40, o artigo 43 e outros deixam cair expressamente o termo financeiro. Portanto, não é um sonho do PSD, uma miragem, estamos todos a ver errado. Não, efetivamente há aqui uma mudança de paradigma e, portanto, quando nós damos o exemplo de outros países do terceiro mundo, é óbvio que nós estamos muito longe desses países do terceiro mundo, mas nós temos que ter muito bem ciente, em cima da mesa, quais são os nossos objetivos. E julgo eu que em nenhum momento podemos demonstrar na forma como apresentamos as propostas, que efetivamente nos estamos a afastar de um objetivo final. Fico contente por saber que não é essa a intenção do Governo, de se afastarem de um objetivo final, mas às vezes as aparências também contam. E é nesse sentido que nós fizemos essa nota numa outra audição. Agradecer-lhe e desejar-lhe bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Matos, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Secretária de Estado, em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos que já aqui prestou a todas as senhoras e senhores deputados e, de facto, perguntar-lhe se este grande debate que aqui estamos a ter sobre o cair das palavras financeiro, quando, na verdade,
aquilo que consta da proposta de lei, aquilo que são as intenções anunciadas do Governo, são que justamente ao longo de todo o processo de orçamento e de prestação de contas continuem a ser prestadas informações financeiras e que no final, na prestação de contas, possa de facto ser feito uma demonstração financeira com contabilidade por base de acréscimo. Aquilo que lhe pergunto é se não estamos a passar da quimera, de uma quimera que foi lançada em 2015, ainda por cima com um prazo completamente irrealista, para aquilo que é o paradigma que nós constatamos na generalidade da OCDE e, aliás, na totalidade dos países da União Europeia, porque nunca é demais frisar que os únicos países que já implementaram aquilo que os senhores e senhores deputados do PSD e de outros partidos vêm aqui propor é a Nova Zelândia e o Reino Unido e, portanto, pergunto-lhe se faz sentido esta dicotomia. Por outro lado, para terminar, Sr. Presidente, perguntava se aquilo que a OCDE diz que poderá ser mais fácil controlar e ter maior transparência e controle sobre os orçamentos setoriais numa lógica de fluxos de caixa e não numa lógica patrimonial e financeira. Isso é uma perspectiva com que a Sra. Secretária do Orçamento concorda. E, por fim, se o relatório de políticas invariantes vai permitir ou não, melhor aferir quais é que são as despesas de carry-over das políticas já implementadas, quais é que são os custos atuais e futuros das medidas de política anunciadas, porque de facto creio que se nós estamos a falar dos custos das políticas, não só que o Governo propõe, mas que os partidos da oposição propõem, é importante que isso tenha uma lógica de transparência, como também tem noutros países, como é o caso da CBO, que a Sra. Secretária de Estado falou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. A Sra. Secretária de Estado tem agora, dispõe de 6 minutos para responder. Faça, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser objetiva relativamente às questões colocadas. Sobre a questão que o Sr. Deputado Carneiro colocou da mudança de paradigma e de deixarmos de ter as demonstrações financeiras previsionais, de facto nós não nos estamos a comparar aos países de terceiro mundo, estamos a comparar a todos, exceto Nova Zelândia e Reino Unido. A Alemanha, por exemplo, não tem sequer contabilidade financeira em sede de conta e, portanto, o que está aqui em causa não é deixar cair expressamente a contabilidade financeira, é focarmos a contabilidade financeira naquilo que verdadeiramente é usual, é a prática. Cerca de 70 países da OCDE, 70% dos países da OCDE têm contabilidade financeira num reporte em conta e contabilidade financeira em sede previsional, repito, temos a Nova Zelândia e o Reino Unido. E para tê-lo fizeram um percurso muito longo até lá chegarem e, de facto, eu penso que ninguém nesta sala põe em causa aquilo que são as contas apresentadas por países como a Alemanha ou a Holanda, não é? A Alemanha não tem de todo contabilidade em sede de demonstrações financeiras. E, portanto, não é de todo isso que se pretende. O que se pretende é consolidar a demonstração financeira em sede de conta e, nesse contexto, poder haver uma avaliação, quer por parte do Governo, quer da Assembleia Soberana e nestas matérias, naturalmente, com essa competência também muito reforçada, poder introduzir, reintroduzir ou definir que as dotações financeiras previsionais são apresentadas a partir de uma determinada data. O que se entendeu foi que essa data e o retomar desse objetivo deveria ser feito com prudência e com essa responsabilidade. Vamos primeiro fazer o caminho que está a ser feito por alguns países também, não é só Portugal, de consolidar a demonstração de contas em sede financeira e em sede de conta e criar as condições para poder equacionar
que as demonstrações financeiras em sede provisional possam ser apresentadas. Sendo que, mais uma vez refiro, que são os mapas orçamentais que também na lei de 2015 foram considerados como os mapas base e esses é que são aprovados pela Assembleia da República. As demonstrações financeiras provisionais apareciam como mapas apresentados sem votação e, portanto, sem esse relevo que a contabilidade orçamental tem, incluindo o facto de a contabilidade nacional é aquela que avalia todos os países e, portanto, a questão que refere da transformação do saldo de contabilidade nacional para a contabilidade pública é também um caminho de aperfeiçoamento e de transparência que se pretende introduzir com a prossecução da Lei de Enquadramento Orçamental e também destas alterações. Relativamente à quantificação das normas, já tive a oportunidade de dizer qual era, de facto, o espírito e o objetivo e o facto de condicionarmos ou limitarmos aquilo que penso que será uma mais-valia para todos os portugueses, para a Assembleia, para o Governo, dessa quantificação com regras, com limites, sejam eles quais forem, por recursos que são limitados, podem deixar de o ser. E, portanto, nessa perspectiva, entramos sempre nessa componente de o necessário reforço da UTAU para poder fazer face àquilo que são as suas atribuições ou as atribuições reforçadas que possa ter, mais uma vez, repito, em linha com a generalidade dos organismos congêneres. E, portanto, não estamos a introduzir aqui nem sequer uma proposta que seja aplicada num número muito reduzido de entidades congêneres. Estamos a falar mesmo da generalidade e, portanto, penso que será um caminho normal. Relativamente à introdução ou à previsão de alterações, clarificações ou outras alterações que possam tornar e melhorar a lei de enquadramento orçamental, são naturalmente bem-vindas. Este é o quadro que o Governo apresenta e propõe por ser aquele que sente que é possível concretizar e alcançar dentro dos prazos definidos, sendo que os prazos estão definidos e esse calendário está definido com a publicação do Decreto-Lei no primeiro semestre de 2021 e que, de facto, vincula ao início da experiência piloto do programa orçamental, bem como depois aos limites que estão previstos para 2023 e até lá a apresentação da conta de 2021 com as demonstrações financeiras e tudo o que resulta se transpuséssemos estas alterações e a redação após alterações para um calendário, de facto ficaríamos com um calendário em cada uma das medidas e naturalmente que essa também pode ser uma questão a clarificar por parte do Governo ou da entidade que tem a responsabilidade por implementar a Lei de Enquadramento Orçamental. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Miguel Matos colocou do relatório de políticas invariantes, a apresentação deste relatório nesta fase prévia à apresentação do orçamento tem de facto este objetivo de poder apresentar e suster também toda uma análise prévia daquele que é o ponto de situação sem as novas medidas de política, numa perspectiva plurianual e que nos permita saber a todos, e à Assembleia em particular pelo timing em que é proposta a sua apresentação, qual é o orçamento de Estado se não existissem novas políticas. E, portanto, essa penso que será a mais-valia, no fundo representa todos os compromissos assumidos, todas as medidas de política em curso e aquela que é o ponto de partida, o cenário base nessa perspectiva orçamental.
Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Não registro nenhum pedido de intervenção para a terceira ronda e, pelo que me resta, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer a disponibilidade da Sra. Secretária de Estado, todos os esclarecimentos prestados e, com a sua audição, encerra-se o processo de audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 37, pelo que seguramente todas as intervenientes nas audições que realizámos neste âmbito serão profícuas relativamente à apresentação de propostas de alteração que serão discutidas e votadas para a semana. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, muito obrigado pela sua presença. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Recordo apenas que amanhã, às 9 horas, teremos a audição regimental do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, pelo que também será expectável voltarmos a ter o gosto da presença da Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Está encerrada a reunião. Muito boa tarde.